Seul, Coreia do Sul. Um dia normal se desenrola, o trânsito está fluindo lentamente. As pessoas se encaminhando para seus trabalhos, normalmente. Duas garotas estão tomando um chá gelado, enquanto conversam e fofocam sobre a vida. Quando o telefone celular de uma delas toca, recebendo uma mensagem. Uma das garotas conversa descontraidamente, enquanto pega o aparelho para ver a mensagem. Abrindo o celular, a mensagem exclama um aviso de emergência, uma declaração nacional, pedindo para que os civis evacuassem a cidade imediatamente. Deixando claro que isso não é um treinamento. A garota ficou apavorada com a mensagem, fazendo uma careta característica. Ela se acalmou, pensando que tinham enviado errado, pensando que seria uma pegadinha. A amiga dela pediu para ver a mensagem, com curiosidade. Mas chega a mesma mensagem em seu celular também. Não só no aparelho dela, mas também nos celulares de todos. A amiga da garota também lê a mensagem, não acreditando no conteúdo. Quando as trombetas de emergência soam o alarme para toda a população. A garota fica desacreditada, dizendo ser ridícula a situação. A amiga dela olha para cima e fica claramente aterrorizada, chamando a amiga. No céu, acima dela, um portal abre e de dentro dele sai um monstro circular, cheio de olhos e vários tentáculos medonhos. A reação dela não é nada legal, fica extremamente apavorada e pergunta o que é isso no céu. Quando o olho abre espontaneamente, e um olho preto com uma íris amarela é mostrado. 15 dias depois, o jornal anuncia que a invasão de monstros ao redor do mundo forçou a todos os governos a entrarem em ação. Os Estados Unidos da América convocou todas as pessoas de alto cargo dos países para uma conferência. Uma mão, já sem vida ao lado da televisão, aguarda o juízo final. O noticiário diz que as Forças Armadas é eficiente contra a invasão dos monstros. As forças de cada país vão se certificar de que os civis fiquem seguros e protegidos. Mas vemos que isso não se torna realidade. Os órgãos competentes recomendam que todos evacuem o mais rápido possível. Algo entra pela janela, onde os monstros estão. Uma granada cai, e os monstros encaram ela sem entender do que se trata. A granada explode, e oficiais do exército estão do lado de fora do cômodo, se preparando para o combate. Após a explosão, o líder dá uma ordem para abrir fogo contra os monstros. Eles atiram, descarregando suas munições, fazendo apenas leves hematomas nos monstros. As munições desviam na carapaça dos monstros. O oficial líder diz que tinha expectativas para ao menos matar alguns deles. Toda essa ação por parte dos oficiais apenas irrita os monstros, que rugem para eles. O soldado grita para o cadete utilizar a munição pesada, enquanto segura os monstros. Ele equipa a munição, e o líder dá a ordem para ele atirar. O cadete atira, e a munição viaja em alta velocidade para os monstros. A munição explode, levantando uma cortina de fumaça. O capitão acorda, porque foi desnorteado pela explosão. Ele olha em volta, e vê os cadetes realizando os primeiros socorros, decorrentes da explosão. O capitão pergunta o que aconteceu com os monstros, e o cadete responde, sem jeito, dizendo que é melhor ele ver por si mesmo. Olhando para os monstros, ele fica assustado com a visão. Mesmo os mortos, eles ficam se mexendo, com espasmos constantes. O capitão imagina como deve estar a linha de frente. Se essas coisas viessem em grupos, seria impossível de se lidar. Enquanto ele ficava perdido em pensamentos, um dos soldados chama o capitão, pedindo para ele olhar em uma direção. Quando ele olha na direção designada, ele fica sem esperanças. O telefone que carregavam diz que a operação falhou, e que o exército fará uma retirada. Em um avião dos Estados Unidos, com caças fazendo sua guarda aérea, se encontram todos os líderes nacionais de todos os países. O presidente dos Estados Unidos pergunta o que aconteceu com a operação, e mostram para ele um vídeo de uma cidade. Um dragão gigantesco está acima da cidade destruída. Todos olham para a tela desacreditados, reclamando que nada funciona. Eles comentam que armas nucleares são inúteis, e que mal estão se segurando contra os monstros, se perguntando o que fariam se isso chegasse no território deles.
Discutem entre si, para utilizar a força nuclear contra a ameaça. O presidente dos Estados Unidos tenta pensar em meio a todos discutindo, pensando no que deveria fazer. Quando uma distorção começa a aparecer na sala de conferência. De dentro do portal, um homem loiro com vestes estranhas sai andando. Todos os seguranças apontam as suas armas para o homem que chegou sem ser convidado, pedindo para o presidente recuar. Quando o presidente diz para todos se acalmarem. O estranho vira as costas para todos e olha a imagem na tela, dizendo que é uma situação bem complicada. O presidente pergunta quem é o novato na sala. Ele responde de maneira descontraída que esqueceu de se apresentar. Ele diz ser o mestre da Aliança Multidimensional Espacial, e que tem uma boa proposta para a situação em que eles se encontravam. Ele diz que pode conceder a eles o poder para confrontar os monstros, e espera a resposta dele. Porém ele coloca uma condição, que somente ajudaria se a Terra entrasse na aliança deles. Mesmo sem completar a explicação, o presidente dos Estados Unidos aceita a proposta. Outros tentam contestar a decisão do presidente, dizendo que é loucura acreditar nele. Mas o presidente mantém a decisão e diz que não há outra escolha. Ele não gosta da situação como qualquer outro ali, mas eles não têm mais soldados e equipamentos para continuar a lutar com os monstros, essa é a realidade deles. Ele aceita, dizendo que assumirá toda a responsabilidade. O homem estranho abre um sorriso estranho, vendo que todos aceitaram, ele coloca a mão no seu casaco e retira um cubo brilhante, dizendo que a partir de agora, o jogo começaria neste mundo também, enquanto ativa o cubo. 28 anos depois, ainda na cidade de Seul, próximo a prédios destruídos pelo tempo, uma equipe está, atentamente, atacando um alvo. Os tiros aparentam não estar causando grandes ferimentos na criatura. Percebendo isso, o mais velho deles os manda manter o foco, dizendo que os carregadores não deviam estar na linha de frente, enfrentando os monstros. E pontua dizendo que se por acaso o monstro focar neles, todos morrerão. Ele responde de maneira cansada ao gerente mais velho. O rapaz cansado explica, dizendo que caçadores são pessoas que tiveram seus poderes despertados e são capazes de enfrentar os monstros que saem dos portais. 28 e 4 meses atrás, uma invasão em massa dos monstros deixou o mundo à beira do colapso total. Toda a raça humana estava desesperada e perdendo suas esperanças. Contudo, quando um homem de uma raça desconhecida apareceu, ele fazia parte de uma aliança chamada Aliança Espacial Multidimensional. E barganhou com os humanos. Depois desse acontecimento, alguns humanos sortudos começaram a despertar poderes que eram capazes de rivalizar com os monstros. Estes sortudos ficaram conhecidos como caçadores e receberam essas habilidades da Aliança Espacial Multidimensional. Agora, com essas habilidades, a humanidade tinha o poder para combater os monstros. Então, decidiram unir-se para exterminá-los. Depois de uma década de lutas, a humanidade saiu vitoriosa e reconquistou as cidades ocupadas pelas criaturas de outro mundo. Depois disso, o Homem da Aliança retornou para sua própria dimensão, com um negociamento de 30 anos de retirada das barreiras comerciais entre as dimensões. Essa é uma história da geração do pai do protagonista. Vemos que o pai dele era aquele capitão da operação no começo da obra. Mas isso não significa muita coisa para o protagonista, Lee An-yeol, um mero carregador. Em outra cena, vemos uma garota invocando algo com suas mãos. Ela aponta a esfera para frente e libera uma explosão de fogo no monstro, que vai diretamente para sua boca, que explode no alvo. Um guerreiro pesado não perde a abertura e corre em direção à criatura. Pulando alto, ele se prepara para desferir um golpe contra o monstro. Porém, antes de conseguir atingi-lo, ele recebe um impacto direto em seu corpo, que o manda voando na direção oposta. O inimigo aparenta estar intacto e ruge, com raiva por ser atingido. O cavaleiro pesado percebe o monstro intacto e reclama com a maga. Mas Yeol sabia o porquê disso, e explica que lagartos prateados são monstros que têm uma grande resistência ao fogo. E se pergunta se os caçadores não sabem o básico de caçada, dizendo que até ele mesmo, um carregador, sabe disso.
O rapaz que foi atingido pergunta para Maga pesado o que está acontecendo, e ela responde que também não sabe. Preocupado, ele chama um dos carregadores, enquanto Yool se pergunta se eles são realmente caçadores do segundo ano. O cavaleiro pesado tenta dizer alguma coisa, mas a maga chama a atenção deles, apontando para o lagarto prateado que está começando a emitir um brilho. O cavaleiro entende rapidamente, joga sua arma fora, e grita para todos irem para trás dele o mais rápido possível. O lagarto prateado carrega algo em sua boca e dispara um feixe de luz extremamente potente. O cavaleiro ativa uma habilidade, escudo de força, mas o mesmo não aparenta ser resistente o suficiente, apresentando rachaduras. Um dos carregadores pergunta se não deveriam fugir dali, enquanto Yool pergunta se essa não se trata de uma situação perigosa. O carregador mais velho, o gerente, assume a frente e diz para os jovens se esconderem na retaguarda, atirando contra o lagarto. Dizendo que precisa ajudar os caçadores nesse momento. Terminando de soltar seu feixe, o lagarto percebe os tiros que está tomando, e olha para a direção dos carregadores. Antes que ele realmente ataque, o espadachim grita para que aproveitem a brecha. De novo, o espadachim realiza a mesma técnica, porém dessa vez, ele consegue atingi-lo em cheio, dizendo para não ousar abrir os olhos novamente. Irritado com o ataque, o lagarto reproduz um barulho entorpecente, que atordoa aos caçadores. Todos tampam os ouvidos e com raiva um dos carregadores puxa o gatilho, atirando novamente contra o lagarto. O disparo atinge a garganta do monstro, e o espadachim se prepara para continuar a luta, quando percebe que o lagarto não está mais interessado nele, e avisa para o entregador correr. Preocupado, o gerente reavisa ao carregador para correr. Enquanto o monstro ruge em sua direção. Desesperado, ele larga a arma, e corre em disparada, tentando escapar do lagarto. O espadachim pensa ter estragado tudo, mas repensa, achando que poderia tirar vantagem dessa situação. Quando o carregador tropeça em uma pedra e cai no chão. Ele olha para trás e se depara com o monstro, gritando por ajuda. Yool se pergunta o porquê de os caçadores não estarem fazendo nada para ajudar. Ele percebe a intenção dos caçadores de usar o caçador como sacrifício. Os caçadores dizem que isso é uma honra para ele. Mas Yool grita com eles, xingando e com raiva. Obstinado, Yool engatilha a sua arma, enquanto o gerente o pede para não fazê-lo. Ignorando o gerente, Yool se pergunta qual a fraqueza do monstro, enquanto mirava. Ele se recorda que o ponto fraco do lagarto é logo abaixo do pescoço. Enquanto pensava, o monstro se aproximava cada vez mais do carregador, que grita por ajuda. Sem pensar muito, Yool puxa o gatilho. Se quiser mais, digite parte 2 nos comentários.